Em 1919, a cidade de Boston foi atingida por uma enchente como nenhuma outra. Não era de água, mas de algo bem mais bizarro e mortal. Vem comigo conhecer a história inacreditável do dia em que um tsunami de melaço devastou uma cidade. Imagina só receber uma chamada dessas no rádio da polícia em 15 de janeiro de 1919. A frase desse policial coloca a gente bem no meio do caos. Uma onda de melaço. Pode parecer piada, né? Mas a coisa foi terrivelmente real. E essa onda não era nada lenta, pelo contrário. Ela avançava a uma velocidade assustadora, 56 km por hora. Isso é mais rápido que um cavalo a galope. Era literalmente uma parede de xarope grosso rasgando o bairro de North End. E a altura chegava a quase 8 metros. Para a gente ter uma ideia, é o equivalente a um prédio de 2, quase 3 andares, só que feito de um tsunami escuro, pegajoso, que engolia tudo o que via pela frente. Quem estava lá ouvia um barulho ensurdecedor que descreveram como o som de uma metralhadora. Eram os milhares de rebites do tanque de armazenamento gigante estourando um a um. O chão tremeu e, num piscar de olhos, a catástrofe teve início. O estrago foi inacreditável. A onda tinha uma força absurda, capaz de arrancar um quartel de bombeiros inteiro da fundação e de torcer os trilhos de um trem elevado como se fossem de papel. Ruas inteiras ficaram submersas nessa lama doce e mortal que prendia e sufocava suas vítimas. Ok, mas a grande pergunta é: como é que uma coisa dessas acontece? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como essa verdadeira bomba relógio de açúcar foi montada, peça por peça. Essa linha do tempo mostra a receita do desastre, uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, um tanque construído sem o menor cuidado. Depois, uma empresa com pressa para lucrar antes da lei seca. E aí, o gatilho final, uma mudança brusca de temperatura. O melaço quente, recém-chegado, fez o melaço antigo e frio que já estava lá dentro se expandir. E a estrutura, claro, não aguentou. E aqui a gente chega na causa principal de tudo. Isso não foi um acidente inevitável. Foi o resultado direto de uma negligência corporativa, assim, chocante. A pessoa responsável pelo projeto não era engenheiro, não tinha qualificação nenhuma. Economizaram em tudo, no aço, nos rebites, e pularam o teste de segurança mais básico de todos: encher o tanque com água para ver se aguentava. E o pior é que os sinais de alerta estavam todos lá, gritando que algo ia dar errado. O tanque literalmente gemia e rangia toda vez que era reabastecido. Vazava tanto, mas tanto, que as crianças da vizinhança iam lá com baldinhos para pegar melaço de graça. E a solução genial da empresa? Uma mão de tinta marrom para disfarçar os vazamentos. Uma tentativa criminosa de esconder um problema mortal. Depois da explosão, o desastre estava longe de acabar. Ali começava uma outra jornada, muito mais longa. A do resgate, a da limpeza e, finalmente, a busca por justiça. Os números, infelizmente, são pesados. 21 pessoas perderam a vida, muitas delas sufocadas pelo líquido grosso ou esmagadas pelos destroços que a onda arrastava. Mais de 150 ficaram feridas. Foi uma tragédia enorme, especialmente para a comunidade de imigrantes italianos que vivia no bairro. A limpeza foi outro pesadelo. O melaço virou uma armadilha pegajosa, uma espécie de areia movediça que endurecia com o frio. Ferramentas normais como pás e picaretas não adiantavam nada. A solução, engenhosa, foi usar a água salgada do próprio porto de Boston, que finalmente conseguiu dissolver o açúcar. O resultado? O porto ficou com uma cor marrom por meses. No tribunal, a empresa tentou uma defesa desesperada. Disse que o tanque tinha sido bombardeado por anarquistas. Mas, depois de uma das batalhas judiciais mais longas da história do Estado, que virou um dos primeiros grandes processos de ação coletiva dos Estados Unidos, a verdade apareceu. O tribunal foi claro. A culpa era da empresa e da sua negligência grotesca. Agora, a parte mais incrível dessa história é que esse desastre completamente bizarro acabou tendo um impacto profundo e duradouro, mudando para sempre o jeito como as coisas são construídas nos Estados Unidos. Parece contraditório, né? Como é que uma enchente de melaço, que matou 21 pessoas, poderia, no fim das contas, acabar salvando muitas outras? Pois é, a resposta está aqui. Por causa dessa tragédia, as regras de construção mudaram completamente. Passou a ser obrigatório que engenheiros e arquitetos assinassem seus projetos, apresentando todos os cálculos. Isso tornou os profissionais diretamente responsáveis pela segurança das obras. Essas regras, que nasceram do melaço, são a base dos códigos de construção que protegem a gente até hoje. E essa é a memória persistente do desastre. Dizem que por décadas, nos dias mais quentes do verão,
Ainda dava para sentir um cheiro adocicado no ar do bairro. Um lembrete fantasma do dia em que as ruas foram inundadas por uma onda de açúcar mortal. Uma tragédia que, apesar de tudo, forçou uma mudança para melhor. Essa história é um exemplo incrível de como os eventos mais estranhos podem ter as consequências mais profundas. O que mais surpreendeu nessa análise? A opinião de quem assiste é muito bem-vinda, então deixe um comentário pra gente. E se houver outra história fascinante que mereça uma explicação como essa, deixem suas sugestões. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Até lá!